Sentada a escrever a introdução deste programa, a Anitta é invadida pela sensação de se terem passado várias vidas num ano só. Iludida por anos de malabarismo profissional, em que, com muita criatividade e uma aldeia por detrás, foi aperfeiçoando o seu ensaio sobre a omnipresença, dá por si a tentar manter os pinos no ar, mas virada do avesso. Sente-se tentada a usar cola, na verdade tem usado cola e a sua pele, e de alguma forma tem conseguido. Mas, dominado o pandemónio do nível pro de multitasking, qual jogo de luta de uma qualquer consola dos anos 90, surge outro monstro, a dúvida. Estes meses deixaram marcas, exaustão física e mental, insegurança profissional, a eterna dualidade família-trabalho e, com isso, a vontade ou a inevitabilidade de diminuir a intensidade do trabalho, de encontrar equilíbrio, de reduzir a pressão. Estudos e artigos recentes deixam o alerta. Está em risco o progresso em termos de igualdade que se tinha conquistado nas últimas décadas. Mas a verdade é que manter o status quo deixou de ser possível. E que me diz isto, Eli? Olá, Eli! Olá, Billy, estás boa? Esta tua leitura é apocalíptica, não é? Um bocadinho. Sim, tipo, o mundo vai acabar, em vez de ser... Era quê? 2012, não era? Que ia acabar? Só se enganaram ali nos dígitos. Sim, se calhar trocaram ali. Se calhar é 21, não é? Trocaram 1 e o 2. Exato. Baralharam-se. Leram mal. O que é que eu te digo? Digo-te lá e digo-te que... pronto, não é? A dúvida está cá. A dúvida está cá. E tem ganho força. Eu acho que também muito ancorada na exaustão. E por isso é que ela é uma dúvida mais do que uma certeza definitiva. Acho que, obviamente, o meu privilégio me permite ter a dúvida e me permite alimentá-la um bocadinho. Mas eu tenho algumas questões, não lhe tenho dado assim demasiado espaço, porque acho que pode estar mascarada aqui com algum cansaço. Não se explica, sim, não se explica, não é? Como tipo, assim? Claramente. Problemas de primeiro mundo. Cansaço. E falta de como é que se diz, de manicure e cortes de cabelo e coisas do género. Não, mas tem estado muito presente. Eu acho que não só por experiência própria o impacto e a insegurança, eu acho que toda esta situação tem gerado, porque no nosso caso, sendo empreendedoras e não tendo a possível segurança de um emprego por conta de outrem, esta insegurança de vamos ter projetos, vamos conseguir continuar a gerir o nosso próprio negócio está sempre presente, mas ganhou alguma força. Mas também tenho lido bastante e tenho ouvido muitas opiniões sobre o impacto que esta crise está a ter, principalmente na igualdade de género e no que é o trabalho, no que é as mulheres na força de trabalho, a sua presença e as oportunidades. E há um estudo recente que foi um bocadinho que deu origem a este nosso tema hoje, que é um estudo da McKinsey, que tem um GPS, que é um Gender Parity Indicator, já não me lembro muito bem do nome, em que falam e que alertam para o impacto muito significativo que esta crise está a ter e que pode ter ainda mais nas mulheres, nas oportunidades, no facto de estarmos perante uma saída em massa de mulheres da força de trabalho, não só por opção ou por necessidade de darem um passo atrás e encontrarem algum equilíbrio, mas também porque muitos dos trabalhos, muitas das funções que as mulheres ocupam são mais vulneráveis ou estão mais vulneráveis a desemprego, por exemplo. O alerta que este relatório da McKinsey nos traz é de pôr em risco não só o progresso que se foi conquistando ao longo dos últimos anos, mas acima de tudo de representar um passo atrás, ou seja, de se perder, de entrar em regressão em termos dessas conquistas. Isso é um bocadinho assustador, não é? Porque está mais do que provado que a participação das mulheres na força de trabalho, o impacto que tem
contribui imenso para o crescimento das economias, não só para além da questão da igualdade de oportunidades, da igualdade de género, mas parece inevitável, não é? Parece que não há nada que esteja a acontecer para se evitar, para se mitigar, para se tentar dar a volta. Eu também li esse artigo, cujo link vai estar nas show notes para quem quiser ir ler, e apesar de retratar muito, é baseado na realidade norte-americana, não é? Faz também um desdobramento da realidade estatística também para as mulheres latinas e as mulheres negras. E claro que a vida, os números ao nível das latinas e sobretudo das negras disparam, porque normalmente estão exatamente nisso, em posições de emprego muito mais vulneráveis, e muitas vezes são também as cabeças de família e as únicas pessoas a ganhar dinheiro, porque muitas vezes são mães solteiras responsáveis por filhos e a trabalhar. Não é o nosso caso, nem o meu nem o teu. Mas o que eu noto também, e falando se calhar de um ponto de vista muito mais pessoal, é que quando existe uma crise ou de repente aperta a necessidade de escolher entre uma coisa e outra, o trabalho ou o cuidado da família, costuma, e vou fazer uma generalização, não é? Costuma ser a mulher a ceder a vida de trabalho. Costuma ser a mulher a ceder nesse ponto e a focar-se. E isto é uma coisa que eu falo também muito porque falo com uma das minhas clientes. Eu tenho estado a fazer um trabalho para uma associação de cuidados paliativos pediátricos. E tanto eu como a minha colega de trabalho, Joana Paz, fizemos bastante fincapé numa de temos que representar também os pais a cuidar das crianças. E a resposta que nos deram foi taxativa. Na hora do aperto, quem prescinde do trabalho é a mãe. E é a mãe que fica a tomar conta da criança que precisa de cuidado paliativo pediátrico. Porquê? Porque a maioria das vezes os homens continuam a ganhar mais. Portanto, quando é preciso prescindir de um salário, vai-se prescindir do salário da mãe, não se vai prescindir do salário do pai. Sim. Portanto, isto acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca que parece não ter fim e o coronavírus não veio ajudar. Sim, isso expõe uma dimensão diferente, porque acaba por parecer que é uma imposição para as famílias, não é? Porque se tu tiveres de tomar uma decisão racional entre quem vai prescindir, não é? Quem vai ter de escolher, quem é que vai ter de pôr de lado trabalho, tem mais a ver... É uma decisão económica, é uma decisão puramente económica, não é? Quem ganha mais vai continuar a trabalhar porque faz mais sentido para o agregado. Mas levanta a questão de qual é que é o papel institucional, certo? E como é que se consegue dar a volta ou como é que se conseguem criar aqui, tornar os sistemas mais equitativos também. E era isso que o artigo também falava, porque o artigo centra-se um bocadinho nos Estados Unidos, mas depois também vai buscar a Índia, porque são onde existem dados desagregados em termos de género, mas depois também faz uma análise a alguns países da Europa. Okay, portanto acaba por ter uma visão um bocadinho mais global, mas fala que 75% do trabalho não pago, não remunerado, acaba por ser feito por mulheres, okay? Numa perspectiva mais global, e obviamente que isto tem algum enviesamento se pensarmos em países em vias de desenvolvimento. Mas é um número tremendo, e se transpusermos isto para a nossa realidade, ou para uma realidade mais ocidental e em economias mais desenvolvidas, os cuidados à família, o trabalho de casa e da família, acabam por constituir quase um part-time adicional em termos das horas que ocupam as mulheres. E mais uma vez voltamos ao teu ponto, porque os homens, e isto não é histórico e é cultural, ganham mais e, portanto, se mais horas trabalharem, se mais horas estiverem fora de casa, maior será o rendimento da família. E então levanta a questão de como é que se dá a volta, como é que se consegue contornar isto. E o papel que o Estado e a sociedade poderão ter, porque muito do que há uma crença que a igualdade de género e no trabalho
está também muito subjacente ou tem como pré-requisito a igualdade de género a nível de sociedade. E, portanto, ter sistemas que realmente funcionam e acesso a esses sistemas, não é? E acesso a esses apoios que permitem depois às mulheres não terem de fazer essa escolha recorrentemente, ou não terem de ser elas a fazer essa escolha recorrentemente, e de criarem aqui mais oportunidades e depois de se criar a igualdade no mundo do trabalho já a partir daí, não é? Não só em termos de representatividade, mas também em termos de remuneração. E isso, eu acho que a grande questão aqui é numa altura em que estamos a entrar em crise, em que não sabemos quão profunda vai ser, porque só os indicadores iniciais são assustadores, mas há aqui algum comportamento estranho por parte dos mercados que parece que ainda não assimilaram a crise e, portanto, não sabemos muito bem como é que isto vai progredir. Mas parece inevitável haver uma intervenção de terceiros, não é? Uma intervenção externa para dirimir, não é? Para tentar evitar o pior. Fazendo um resumo daquilo que tu disseste, temos que arranjar condições sociais, culturais, para que no momento do aperto não seja a mulher a prescindir do seu trabalho, porque afinal já não ganha assim menos, ganha menos o mesmo que o marido. Ou então essa luta vai ser, não é? Essa luta ainda tem algum tempo pela frente. Não acho que passe tanto por aí, pelo menos no curto prazo. Para mim, no curto prazo é mais criar as condições de apoio para que a mulher consiga continuar a trabalhar sem ter de acumular tanto, ou sem ter de acumular tanto, não, porque o acumular acontecerá sempre, mas sem ter de escolher entre, ok, eu não tenho apoios sociais, não tenho rede de apoio e, portanto, é inevitável eu ter de parar de trabalhar para cuidar da família. E aí aqui entra, então, este papel importante, não é? Este papel fundamental de um Estado, de entidades, um trabalho mais institucional, de se criar essa rede de apoios que, no caso do nosso país, é muito assente nos avós, na família, na nossa aldeia. Mas comparativamente com outras economias, por exemplo, se pensarmos nos países nórdicos, onde estes sistemas estão mais independentes da família, no sentido em que os avós, por exemplo, não são o cuidado primário, não é? Os cuidadores primários das crianças, por exemplo, já permite uma participação muito mais igualitária das mulheres no mercado de trabalho. Já permite às mulheres terem essa independência e essas oportunidades sem terem o cargo sobre si, ou o ónus sobre si do cuidar da família e das questões familiares de uma forma tão premente. E, portanto, o facto de haver soluções sociais. Eu acho que aqui também entra outra coisa. Estou a pensar concretamente no caso de uma amiga minha que é sueca, que é mãe de gêmeos, mãe solteira de gêmeos. E ela tem escola para os miúdos desde pequeninos. Os meninos agora já têm 6 anos, não é? Mas em algum momento foram bebês em que precisavam muito dela. Portanto, ela tinha uma pessoa, não sei se da junta de freguesia, se da Câmara Municipal, que ia lá à casa fazer visitas, penso que semanais. Ela teve acesso a uma série de cuidados, sei lá, desde terapias físicas e psicológicas que ela precisava. Rapidamente pôs as 2 crianças na escola para também ela poder recuperar. E depois há aquela coisa maravilhosa que eu acho que ainda não está instituído, não sei bem de que forma é que está instituído na Suécia, mas ela podia não trabalhar. Portanto, ela esteve bastante tempo em que, quando as crianças estavam na escola, ela estava obviamente muito cansada, não estou a dizer que ela era uma dondoca de maneira nenhuma, porque todos sabemos que o nascimento de crianças é um acontecimento muito bonito, mas também muito traumático, a verdade é essa. E ela, como mãe solteira de gêmeos, andava naturalmente exausta, e então conseguiu pô-los na escola e não teve aquela urgência de ir a correr trabalhar porque precisava de ganhar dinheiro. Não sei se é o rendimento universal,
o nosso tão desejado rendimento universal. O nosso tão desejado rendimento universal, que se calhar também podia ser uma boa ferramenta. E que se tem falado ultimamente. Sobretudo em Espanha, não é? Creio que em Espanha estão a falar bastante sobre o tema. Sim. Porque seria uma boa ferramenta para evitar que fosse sempre a mulher a prescindir. Sim, e também para valorizar, eu diria, algum deste trabalho que não é remunerado, não é? Porque apesar de tudo é trabalho. Mas a Suécia, eu não sei se os outros países nórdicos têm todos o mesmo sistema, mas eu sei que eu tive uma chefe sueca e ela tirou a licença de maternidade de 1 ano, que era o mais normal, mas eles podem ficar de 3 anos e a empresa depois tem de os colocar exatamente na posição onde estavam, portanto eles não correm o risco, não há aqui esta insegurança, esta angústia de não saber o que é que vai acontecer a seguir e de não terem emprego ou de serem promovidos ou de serem postos de lado. Não, há essa obrigatoriedade de colocar as pessoas nos níveis onde estavam antes de serem pais, antes de licenças de parentalidade. Mas se tu pensares, apesar de ser um horizonte brilhante que nós adoraríamos atingir, imagina que a pessoa tira os 3 anos de licença de maternidade e depois volta para a mesma posição em que estava. Mas as pessoas continuaram a trabalhar, nomeadamente os homens continuaram a trabalhar durante 3 anos, já receberam os... Exato. Portanto, temos de assumir que essa licença parental deve ser distribuída equitativamente por todos os progenitores na família, sejam eles 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher. Portanto, se calhar também temos que começar a lutar por aí. E isso faz-me lembrar também um podcast que eu ouvi ontem, um episódio do Era o que Faltava. Não sei se costumas ouvir. É uma entrevista que dá todos os dias úteis, penso eu, na Comercial, aí às 8 ou 9 da noite. Mas eu, a essa hora, obviamente, não ouço, não é? Não se percebe. Não se percebe. Quando podia ouvir ao vivo. Perfeitamente. Mas eu só não ouço a essa hora, eu ouço no podcast, porque eles no podcast costumam ter um exclusivo online em que eles continuam a conversar para além da hora e depois publicam no podcast e já não vai para o ar. É só por isso, ok? Só para que fique claro. Então, ontem estive a ouvir a entrevista. Os entrevistadores são o Rui Maria Pego e a Ana Martins e estavam a entrevistar o professor Daniel Sampaio, médico psiquiatra. E ele conta, bem, toda a entrevista ele é super cuidadoso a falar na configuração das famílias, que já saímos daquele papel tradicional, e ele conta a sua própria experiência quando teve o seu primeiro filho há 40 e não sei quantos anos atrás, que simplesmente assumiu que a mãe é que ia ficar a tomar conta dele e que ele continuava a trabalhar naturalmente, e diz, claro que foi os meus filhos mais novos já tiveram outro tipo de presença do pai e fala muito, isto também para dar uma perspectiva um bocadinho mais otimista de que há mudanças a acontecer. Fala muito mais das licenças parentais, fala também das famílias, digamos, não tradicionais, as novas configurações familiares, nomeadamente de 2 mães ou de 2 pais, e diz que se estudou, por exemplo, as alterações químicas ao nível do cérebro e que no pai, após o parto e após o nascimento da criança ou após a chegada da criança adotada à família, que há diferenças ao nível da química cerebral, da oxitocina e isso tudo. Portanto, eu queria também deixar aqui uma perspectiva um bocadinho mais otimista de que há coisas a acontecer e nós temos que nos agarrar a essas coisas que estão a acontecer e dar-lhes mais visibilidade e também um bocado estimular isso, não é? Puxar muito por aí porque tem que ser a bem do bem-estar de todos. Portanto, para mim, a questão da licença parental ser uma licença partilhada, é evidente que há uma parte biológica, não sei o quê, é verdade. Mas se estivéssemos a falar de uma licença parental de 1 ano, ou de 2 anos, ou de 3 anos, se calhar faz todo o sentido que seja, mesmo de 1 ano, já faz sentido que seja partilhada com o pai.
Sim. Porque a partir de certa altura, ainda que haja a parte da amamentação, já a criança já tem outro tipo de autonomia, portanto já é possível ser o pai a ficar com a criança. Sim, e aí eu acho que temos vindo a progredir, estou de acordo contigo, porque apesar de ainda haver algum estigma, eu acho que já se normalizou um bocadinho quando um pai comunica que vai usar a licença de paternidade a que tem direito. Mais do que os 15 dias que são obrigatórios, já não sei muito bem qual é o tempo que é obrigatório nesta altura, mas ainda há muito estigma também. Essa é uma das questões a ultrapassar. Há uma questão cultural aqui também, e só incentivando, se calhar como com as cotas, só incentivando dessa forma é que se torna mais normal, não é? E portanto voltamos ao ponto da necessidade de haver equidade a nível de sociedade, de modelo de sociedade, para depois haver igualdade também a nível de trabalho e representatividade e igualdade ou equivalência de remuneração e tudo mais, e menos discriminação associada. Mas isso é um trabalho, não é? E eu acho que aqui, perante o risco de se diluir ou de se regredir versus o que se tinha conquistado nas últimas décadas, eu acho que aqui se torna então mais premente essa necessidade de uma intervenção, de políticas mais, não sei se proativas, porque na verdade já estamos, não é? Já estamos numa de curar, mas de políticas mais direcionadas, mais específicas, mais, pode-se dizer, diretivas, em termos de criar estas condições, de criar estes apoios, de forçar esta mudança cultural também. Sim. Isso também me traz ao pensamento umas mensagens que trocámos aqui há uns tempos sobre a campanha da Força Aérea para captar mais mulheres, ou melhor, para captar novos recrutas, e nessa campanha eram os MUPIs todos só com mulheres. Sim. Eu vou ver se encontro aqui a fotografia que tirei. Desde já peço desculpa porque a fotografia foi tirada numa das minhas corridas matinais, ainda estava completamente escuro e eu estava com pressa e não sei o que, deve ter ficado um bocado tremida, mas eu lembro-me de ver aquele MUPI e pensar, meu Deus, há coisas a acontecer. Há definitivamente coisas a acontecer. E o que é curioso é que a percepção também se muda muito por aí, pelos MUPIs. Eu li moderadamente à publicidade, mas se vocês repararem... Eu não acredito, não é? Sendo casada com um marketeer. Eu ligo mais a outras coisas, ou seja, na publicidade eu ligo menos, vejo a coisa a campanha da Força Aérea, ligo menos à mensagem explícita e se calhar ligo mais à mensagem implícita. Acho mais curioso isso. Portanto, ali adorei ver, eles nem sequer tiveram a preocupação de pôr um homem, eles puseram 3 mulheres. Sim. 3 mulheres. Sim, é significativo, é muito significativo. É muito significativo. E lembro-me que o comentário que fiz na altura foi: ainda não temos aqui uma mulher negra, mas se calhar há alguma que já é cigana. Sim. Já... Sim, a inclusão, não é? A diversidade, sim, mas é isso, e estamos a falar de instituições com peso conservadoras, exato. Com peso uma inércia importante, não é? Portanto, são sinais do tempo. Sinais do tempo. E como depois, diria a minha avó. Sinais do tempo, como diria a tua sábia avó. E nós depois fomos também, durante estas férias de verão, fomos ver o Museu do Ar, ali para os lados de Sintra, e o que eu achei mais curioso é que tanto eles, aquilo pertence à Força Aérea, não é? E os funcionários são todos pessoas da Força Aérea, nem sei como é que lhes hei de chamar, porque claramente eu estou fora de toda essa linguagem técnica e própria das estruturas militares, mas eram praticamente tantas funcionárias mulheres fardadas como homens fardados.
Portanto, acho que sinal dos tempos, como dizia a tua santa avó. Sim, mas eu acho que claramente há sinais positivos e eu espero que esses sinais e esse progresso não desapareça, ou pelo menos não sofra tanto como estamos em risco de ver. E se houver esse trabalho institucional, não é? E claramente o da Forceira é um trabalho institucional, eu acho que será difícil de apagar esse progresso, pelo menos a nível de mentalidade, ok? E pensar que as novas gerações, as nossas filhas já crescem com isso como sendo normal, como não tendo essas tantas barreiras ou tantas limitações ao que consideram como sendo trabalhos, oportunidades e tudo mais. Mas, no entanto, há aqui uma questão que eu que tenho alguma curiosidade para perceber qual é que será o impacto. Que é no caso nós estamos a falar do impacto na participação na força de trabalho, mas especificamente no que é este nosso mundo do empreendedorismo. E até que ponto é que este pode ser uma oportunidade ou este mundo também e esta opção específica também vão sofrer ou estão a sofrer porque se pensarmos que na sua grande maioria são negócios mais pequenos, micro negócios que têm de lutar com, não é, grandes players em cada um dos seus mercados. Estamos a falar muitas vezes estruturas ou unipessoais ou muito pequenas. Como é que as empreendedoras estão a lidar com isto e como é que, pensando já no desgaste normal, no ritmo normal, na entrega total que tem de dar aos negócios, já num período mais normal, digamos assim, com esta sobrecarga em que a família voltou a assumir um peso grande e é mais normal ou seria mais expectável que quem está por conta própria consiga gerir melhor o seu tempo e, portanto, consegue também assumir esta parte de uma forma mais natural, assumir também esta responsabilidade das crianças que estão em telescola ou que estão em escola virtual ou ocupar os tempos onde não há os tempos livres e os hobbies e as atividades extracurriculares. Que impacto é que isto estará a ter nas nossas empreendedoras? Da minha experiência, estes meses foram muito duros porque eu não deixei de trabalhar, okay? Eu fiz duas pausas porque simplesmente não conseguia conciliar e tive de falar com clientes de projetos que estavam a decorrer e dizer: eu preciso de 2 semanas para ter isto controlado porque eu não consigo entregar nesta altura, ok? E total compreensão do outro lado. Mas a verdade é que eu cheguei ao mês de setembro, em que, não é, voltar às rotinas, com tentar assegurar a logística toda, porque as nossas redes estão diminuídas, não é? Estão mais condicionadas, e tentar compensar aquelas pequenas pausas e a dificuldade toda que foi conciliar as duas coisas, porque estando eu a trabalhar desde casa no meu próprio negócio, era natural que assumisse o cuidado das crianças a tempo inteiro, e da casa e tudo mais. A verdade é que cheguei a um ponto de exaustão e em que a dúvida que falávamos no início está muito cá de será que vale a pena, não é? Tipo, os projetos continuam cá e eu não sei como é que vai ser, porque a verdade é que estes projetos já tinham sido contratados antes, não é? E, portanto, não sei como é que vão estar os meus clientes e se vou continuar a ter projetos de uma forma fluida como estava a ter até agora, mas ao mesmo tempo há esta necessidade de descansar, de encontrar aqui algum tempo para mim, para me recuperar, porque a verdade é que saiu da pele completamente, não é? Saiu completamente da pele e tu perguntas-te, há uma pressão interna e externa para continuarmos, não é? Para mantermos o ritmo, para não pararmos, mas até que ponto é que isso é sustentável e é saudável? E depois o que é estranho, ou para mim tem sido difícil gerir, é este sentimento de culpa ou de embaraço
por pensar em parar, ok? Por pensar em fazer uma pausa e depois, obviamente, com a insegurança de se eu faço uma pausa, o que é que vai ser recomeçar? Porque como é que os meus clientes me vão encarar? Como é que o mercado vai estar se eu neste momento resolver dar prioridade a mim ou dar prioridade à minha família? Tu tiveste essas dúvidas todas de cada vez que estavas prestes a entrar em licença de maternidade? Nas primeiras 2 não. As licenças de maternidade todas, não é? Tipo, nas minhas 10 licenças de maternidade, não. Nas 2 primeiras licenças de maternidade, não. Eu sentia necessidade de regressar ao trabalho. O trabalho é uma parte, o meu lado profissional é uma parte importante para mim, uma parte de realização importante. Eu sinto-me bem, o trabalho dá-me prazer e faz-me sentir completa. Portanto, eu fiz a licença maternidade de Francisco, que foram 9, 10 meses, da Clara foram 7 meses, 7, 8, e havia, obviamente, há sempre aquela sensação, não é? Aquela misturada de sentimentos de que vais, não é? Vais deixar de estar a tempo inteiro com o bebê e vais regressar ao trabalho, mas a verdade é que eu precisava disso também para me sentir bem, para me sentir completa. Com as gêmeas eu decidi mais tempo prolongar a licença de maternidade porque não queria pôr um peso tão grande sobre os avós, e tendo essa oportunidade resolvi prolongar a licença de maternidade e cheguei ao fim já a pensar, ok, vai ser muito tempo, eu não sei como é que vai ser recomeçar, e já comecei a ter algum receio. Mas foi uma decisão que tinha tomado e, portanto, tinha assumido que o recomeçar ia ser difícil, ou poderia ser difícil, e demorei ali alguns meses até conseguir voltar a sentir-me de pé, ok? E ter controle sobre isto. Só que, entretanto, eu acho que nesta altura sinto um peso adicional, um receio adicional, que é a questão da crise, ou do antecipar cortes orçamentais por parte de clientes, por antecipar que muitas das necessidades de muitos dos projetos, muitas das necessidades serão, em primeiro lugar, colmatadas internamente e não recorrendo a alguém de fora. Portanto, eu tenho este receio acrescido versus licença de maternidade ou versus regresso de licença de maternidade, apesar de com as gêmeas já ter sido diferente por saber que era uma pausa bastante longa. Mas a minha pergunta tinha mais a ver com os sentimentos antes de começar a licença de maternidade, porque eu senti todas essas dúvidas quando estava a aproximar-se as datas dos partos e, sobretudo, do primeiro. Do segundo pensei, não, até vou entrar de baixa mais cedo porque eu preciso descansar, basicamente, que eu depois não vou descansar, mas no primeiro eu tive muito esses receios do que é que vai acontecer, o mundo vai continuar a girar e eu vou parar. E, na verdade, depois a pessoa está na licença de maternidade e está tão metida no meio de fralda, e a própria química cerebral também muda, não é? Portanto, há coisas que deixam de Estamos ser... mais lentos, claramente. Não, o mundo é que anda um pouco mais rápido naqueles momentos. Mas estavas a contar de quando é que tinhas começado a trabalhar e a duração, e eu acho que nem posso dizer assim tanto, ou seja, da primeira vez, eu acho que 15 dias depois já estava a fazer uns trabalhos, porque era o momento em que eu me sentia ligeiramente mais normal, mais eu própria, okay. Mas pouca coisa, e eu doseava aquilo para ser tipo 1 horinha aqui, 1 horinha ali, mas de facto para aí 2 semanas. E da segunda vez, se calhar foi 3 semanas, por aí. Se calhar um bocadinho mais porque coincidiu ali com o Natal, portanto a seguir ao Natal. Mas eu acho que essas dúvidas, todas essas questões que tu te colocas são super importantes, sem dúvida, mas uma coisa que eu tenho vindo a constatar na minha própria vida profissional é que quando tu marcas os teus limites, as solicitações passam a ser de uma qualidade superior. Uhum. Sim. E isto, sim, concordo. E isto em qualquer
desde exemplos de solicitação passa a ser superior tanto ao nível financeiro, tanto ao nível do tipo de trabalho, ser mais alinhado com aquilo que realmente me dá prazer fazer. E tenho constatado exatamente isso, que a partir do momento em que comecei a marcar os meus limites de forma a assumir mesmo este tipo de trabalho, eu já não quero fazer, porque já não é aquilo que me dá mais prazer, já não é aquilo que cai na minha zona de mais talento, já é uma coisa que já não me satisfaz e felizmente, lá está, é um privilégio poder dizer isso, mas é também uma forma de libertar espaço para aquilo que vem aí, para o bom que vem aí. E é isso que eu sinto, que depois quase como se o universo me recompensasse por ter tomado aquela decisão de afastar coisas que já não se enquadravam na minha maior zona de talento, por exemplo, e manda-me trabalho mais interessante, mais bem pago. E por isso, pergunto-me também, outra questão é, desde quando é que desde quando é que não dá culpa, não é? Desde quando é que o autocuidado deveria dar culpa? Mas dá sempre culpa, mas não deveria dar culpa. A pessoa precisa tratar de si. Porque imagina que, em vez de ser um cansaço extremo, mas que ainda estás funcional, imagina que ficavas doente. Aí isso nem se colocava. Uma doença incapacitante, sim. Com uma coisa qualquer incapacitante, que não precisa de ser um cancro, não precisa de ser uma coisa assim, não é? Sim. Não precisa de ser um... Mas imagina que tinhas qualquer coisa que de repente te incapacitava, partias o pé e não te podias mexer durante 6 semanas. Sim. Aí, terias culpa de estar de pé para o ar e sentada a ver séries de Netflix? Mas eu acho que é exatamente... Há aqui 2 pesos e 2 medidas. Há 2 pesos e 2 medidas. Com os outros e connosco. Somos super generosas com as amigas. Não. Mas mesmo em relação a nós próprios, no sentido de se calhar desculpamos-nos melhor se tivermos com uma gripe que nos deixa de rastros, em que não nos conseguimos levantar, do que propriamente se for simplesmente exaustão. Não é? E, portanto, mesmo, não só em relação aos outros, mesmo em relação a nós, eu acho que há muito de educação, não é? Há muito de mentalidade aqui que entra em jogo. Mas eu acho que esta discussão nós já a tivemos, ou seja, nós já percebemos que há um lado racional e um lado emocional que nos leva aqui a dizer uma coisa, se calhar, e às vezes fazer outra, ou aqui um gap sempre entre o que nós sabemos que é melhor para nós, mas que nem sempre conseguimos fazer, não é? Eu acho que aqui há um fator externo, e é esse fator externo que neste momento me preocupa, ok? Eu acho que tu tocaste num ponto importante que é, ao longo do tempo, tu vais construindo o teu negócio, a tua marca, e vais estabelecendo os teus limites, e vais assegurando que é um processo gradual, mas em que tu estás num ponto em que agora és valorizada e és remunerada de acordo com o teu valor. E essa construção demora tempo. É uma construção, não é? Sai-te muito, não é sempre imediato, não é? A maior parte dos negócios, tu estás anos até até conseguires ter a remuneração, até conseguires ter rendimento, até conseguires ter lucro. A questão aqui é que impacto é que a economia e a crise económica vai ter naquilo que não está sob o teu controle. E que eu acho que acaba por ser... consome um bocadinho mais, se calhar, porque tu já estás na fase em que já te tinhas estabelecido, ou que te sentes de alguma forma que já te tinhas estabelecido e pensar, não é? Quer dizer, será que isto vai ser tudo posto em causa? Ou vou conseguir navegar esta tempestade e manter-me à superfície e manter-me no meu rumo, percebes? A minha dúvida neste momento é se calhar essa de, se por um lado eu decido descansar, eu decido fazer uma pausa, ou decido abrandar um bocado e ter, em vez de 5 projetos ao mesmo tempo, ter um projeto de cada vez no máximo, eu acho que isso é diferente
se tu conseguires manter as relações, não é? E se fores porque és mais seletiva, porque geres as relações com os clientes de uma forma diferente, porque já estás num patamar em que os clientes também são de outro nível. Mas outra coisa é tu decidires fazer isso ou seres obrigado a fazer isso, não é? E não saberes como é que vai ser, se vais conseguir voltar onde estavas ou se vais ter de refazer esse caminho, não é? Se vais ter de te reinventar. Se o teu negócio simplesmente desaparece ou não. E obviamente que há outras ameaças, e há outras oportunidades, não é? Eu tenho estado a focar-me um bocadinho mais na questão do automatismo e da inteligência artificial ligadas à forma como, e a forma como isso vai alterar os nossos trabalhos ou as oportunidades e tudo mais. E, portanto, há também aí uma revolução por trás que está a acontecer, que vai ter impacto, mas este é um impacto em que tu não esperas prosperidade no geral da economia, não é? Sendo que no caso da inteligência artificial ou da automatização, tu esperas que haja aqui um shift, não é? Algumas funções, algumas posições, alguns trabalhos deixam de ser relevantes, deixam de ser feitos por pessoas, mas no total a economia crescerá porque se acrescenta maior valor. No caso de uma crise é diferente, porque o valor da economia desaparece, é apagado, é eliminado. E é essa repartição, depois onde é que tu ficas no meio desta repartição de um bolo menor. E isso era interessante, também gostava de saber, e nós temos tido alguns dos testemunhos de algumas das empreendedoras que fomos entrevistando e que agora nos contam um bocadinho como é que isto impactou a vida delas e os negócios delas. Não é? Estamos em terreno um bocadinho incerto, que gera um bocadinho de ansiedade, mas que nos faz pensar também que pode ser um momento interessante, como se costuma dizer que onde há uma crise há uma oportunidade, não é? Que pode ser também um momento de oportunidade e, portanto, quanto é que nós vamos sofrer com esta crise, quanto é que nós vamos aproveitar da oportunidade que ela surge, ok? E que oportunidade é que ela surge? É verdade, e aproveito exatamente para convidar toda a gente a ir ver no nosso Instagram alguns dos testemunhos do confinamento. Até o momento têm sido testemunhos super, como é que eu ia dizer, otimistas, de pessoas que se viram privadas, lá está, as nossas empreendedoras viram-se privadas da sua forma habitual de trabalhar, todas elas, na verdade, e tiveram que dar uma grande volta ao seu modelo de negócio, à sua forma de interagir com os clientes. Portanto, é bastante inspirador e convido-vos todos a verem. Eu acho que é exatamente isso. Portanto, sim, sem dúvida há uma crise, sim, sem dúvida que é assustador, e por outro lado também é assim quase excitante pensar em todas as formas como isto poderá mudar e a sociedade poderá mudar muito rapidamente à custa desta questão. Aliás, eu penso que nós também já falámos nisso quando falámos das reuniões por Zoom, que vinham todas as crianças, apareciam as crianças a dada altura e que isso se normalizou, que era uma coisa, a fronteira entre trabalho e família estava sempre muito bem marcada e de repente com o confinamento deixamos de poder esconder as crianças. Deixamos de poder, exceto quando as fechamos nos armários, não é? E... Não era para dizer essa parte. Mas eu acho que o peso, eu ia dizer a gravidade desta situação, que é sem dúvida grave. Grave especialmente para todas aquelas pessoas que perdem o emprego, perdem a capacidade de pôr comida na mesa para si e para os filhos, e aquelas pessoas que perderam realmente familiares, amigos, parentes, não é? Para esta porcaria deste vírus. Mas esta crise tem gerado uma alteração brutal ao nível daquilo que é normal. Por exemplo, há uns meses atrás, quando se falava, eu lembro-me de ter ouvido um testemunho de alguém que acho que vivia em Macau e que dizia: pois, culturalmente, não sei o quê, vocês aí em Portugal dizem que, pois, culturalmente não se usa muitas máscaras como aqui. Culturalmente aqui também não se usava e passou-se a usar quando veio o SARS-1. Portanto, a cultura muda muito rapidamente se houver um incentivo. E isso,
voltando à história das cotas, é verdade. Portanto, a cultura mudará se houver um incentivo. E aqui estamos a ter todos um incentivo muito forte para mudar, e penso que o mais importante é vermos como é que podemos mudar de uma forma inteligente, eventualmente conseguirmos ter um impacto maior ao nível das nossas comunidades, porque as nossas empreendedoras o que querem é ter um impacto positivo e melhorar as comunidades em que vivem, dentro dos seus ramos de negócio, e eu penso que é nisso que temos que nos focar. E se calhar, como qualquer carro que precisa também de abastecer e de ir à oficina, se calhar as nossas empreendedoras, e neste caso a minha Anitta, também precisa da sua pausa consciente e uma sem revisão. culpas. Uma revisão e lavagem. Lavagem automática. Da alma. Automática que mais soa a massagem. Eu só quero aqui deixar mensagem para o universo que eu lavo a minha alma num spa. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho, onde temos estado a publicar os testemunhos do confinamento das nossas entrevistadas. E também nos podem encontrar em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta ou ainda em facebook.com/anitanotrabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e em instagram.com/air_billy, e Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilo.net, e ainda podem encontrá-la em instagram.com/alice_in_wonderland. E Eli, como é? Até já, daqui a 2 semanas? Agora com esta disponibilidade toda, semanalmente, claramente estou... Quê? Já 2 episódios a caírem por semana? Não é? Eu acho que sim, claro que sim. Vemos daqui a 2 semanas, quem sabe, não é? Sim. Sim, se não houver escolas a fecharem, eu acho que sim. E ficamos à espera também do feedback das nossas queridas ouvintes. Até breve! Até breve!